vivendo em constante vigilância. Esta é a proposta da lição de número 12. Qual é o conceito de vigilância na Bíblia? O que nós podemos aprender com este conceito e contexto bíblico que é de extrema relevância? Quer saber sobre isso? Então fica comigo. Olá pessoal, vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você generosamente a compartilhar nossos vídeos, a se inscrever no meu canal, ative o sininho para que você receba as notificações. E eu tenho certeza que isso será uma bênção para a sua vida, ok? Então peça a sua generosidade, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que o vídeo possa subir aí no YouTube. E eu tenho certeza que vai ser bênção para todos os irmãos que me ouvem nesse momento. A proposta de hoje é uma proposta interessante sobre vigilância. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 41. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. E a verdade prática diz assim: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Então, qual é o conceito que nós temos sobre vigilância? Vamos ver o primeiro verbo, tá? Que nos traz esse conceito de forma muito importante no contexto bíblico. O primeiro verbo, se tratando do conceito, é o verbo gregorel, tá? Gregorel, ok? Você vai encontrar isso 22 vezes no Novo Testamento, que significa vigiar, estar alerta, ser vigilante. E nos transmite uma ideia escatológica, tá ok? E é denotado para vigilância geral. Então, o primeiro conceito que nós temos aqui, dentro deste termo, dentro desta passagem, é que ela vai usar isso de forma geral. E é importante você também ler 1 Coríntios 16, versículo 13, Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Então, o primeiro conceito que nós temos aqui, tá? O primeiro termo, o primeiro vocábulo que nós temos aqui com relação à vigilância no contexto bíblico é gregorel, ok? Vamos para o outro termo. O outro termo, outro verbo para o conceito de vigilância no contexto bíblico é agripneo, tá? Que significa manter acordado, guardar, vigiar, cuidar. Que também possui sentido escatológico, que está registrado em Marcos capítulo 13, versículo 33 e Lucas 21, 36. E também possui o sentido de vigilância nas orações, tá? Orações e súplicas. Isso é um detalhe muito importante. Logo também, este verbo apresenta a ideia de cuidar ou velar, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 17, tá? Onde diz: sujeitai-vos, tá? Esse verso diz: sujeitai-vos a eles. A eles quem? Aos vossos pastores. Por quê? Porque são eles que velam pela sua alma, tá? Então esse é o texto que nos apresenta Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Abra sua Bíblia comigo. E o texto claramente diz assim, olha o detalhe aqui desse verbo, tá? Olha a ideia que ele apresenta. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, esse é esse conceito deste verbo acnel, agripnel. Então, isso é um ponto importante, aí você faz uma análise aí e vê a forma que você pode aplicar
esses verbos de forma poderosa. Vamos para outro termo. O outro verbo que temos aqui é o verbo nefo, tá? Esse verbo é um verbo muito importante, tá? Significa ser sóbrio. Olha o detalhe, hein? Isso aqui é um sentido literal para ser sóbrio. E ele aparece no sentido figurado, combinado com gregorel, tá ok? Então esse é um outro termo que temos aqui, que revela o conceito dentro do contexto bíblico com relação à vigilância. E no seu sentido próprio, olha que detalhe interessante, o seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes do Novo Testamento, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. E agora, e ainda existe um outro termo, que é um termo importantíssimo que você deve abordar aí, que é o termo que é o verbo, tá? É um vocábulo, eknefo. Olha que detalhe aqui, ó. Eknefo, tá? É o que está aqui, ó. Eknefo, que vai aparecer quando? Uma vez no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34, que é traduzido por vigiar. Olha aí, que detalhe interessante. Ou seja, que em outra tradução, como está aqui na arte, por tornar a sobriedade, tá? Tornar a sobriedade. E também por despertar. Esse é um ponto importantíssimo. Então, isso aqui é o conceito dentro dos termos originais com relação, tá? Com relação à vigilância no contexto bíblico. Passamos esta parte, agora nós vamos avançar. Nós abordamos o conceito de vigilância aqui agora. E avançando agora dentro desse ponto, nós vamos ver aqui um detalhe importante com relação à oração de Jesus no Getsemane, tá? A oração de Jesus no Getsemane. E o Getsemane que está no segundo tópico, tá? Nós já falamos sobre o primeiro tópico e os seus respectivos subtópicos. Agora, no segundo tópico, ele vai falar sobre Jesus no Getsemane, tá? Getsemane é o lugar que é identificado por Mateus, tá? Os irmãos vão ver isso no Evangelho que escreveu Mateus, vão ver em Marcos capítulo 14, versículo 32, tá? E os irmãos vão ver também João, né? E João registrou o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Os irmãos dão uma estudada aqui dentro desse ponto, que os irmãos vão identificar aqui cada ponto que é de extrema importância. Mas o que eu quero frisar aqui, no terceiro tópico, nós vamos ver a angústia de Jesus, né? E com relação ao seu cálice, tá? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Qual a lição que nós temos aqui com relação a Jesus no Getsemane? Qual é a lição? Nos detalhes dessa oração, quando Jesus está orando no Getsemane. Porque Jesus como homem, nós sabemos que Jesus possuía duas naturezas, né? Duas naturezas, ok? Humana e divina. 100% homem e 100% Deus. Então aqui nós vamos ver no Getsemane, nós vamos ver o sofrimento de Jesus, a angústia de Jesus. Por quê? Porque aqui é onde ele vai se sujeitar ao Pai. De que forma? O que acontece aqui no Getsemane? O que acontece? Jesus aqui, ele sabia que estava chegando a sua hora. E Jesus aqui não está sofrendo como Deus. Não, ele estava sofrendo como homem.
Então, Jesus começa a sentir-se angustiado. Por quê? Porque o cálice, tá? Essa angústia de Jesus é revelada. Por quê? Porque o cálice que ele iria experimentar, olha que detalhe, o cálice que ele ia experimentar era um cálice que estava falando da ira de Deus. Tá? A ira de Deus viria sobre ele. E Jesus iria experimentar aqui algo que ele nunca experimentou. O que é? O que seria? Ele sentiria o peso, tá, da separação. Separação de quem? Do Pai no momento da cruz. Então Jesus estava angustiado. Ele estava sentindo o peso. Por quê? Porque esse era o momento mais crucial para a humanidade. Jesus, como homem, aqui está sentindo o peso. Porque o que estava em jogo era a salvação do homem. O que estava em jogo era a salvação dos pecadores. E olha o que acontece aqui. Então, quando lemos com relação ao Getsemane e vemos Jesus falando sobre esse cálice que falaria ou que falava acerca da separação do momento da cruz. Porque o que é maldição, irmãos? O que é maldição? Maldição é o momento da separação. Porque Jesus carrega sobre si toda a maldição. O momento mais difícil para Jesus é o momento da separação de Deus. Algo que ele estava acostumado a viver face a face. Esse é um detalhe que não dá tempo de falar aqui. Olha o que a revista diz. O Senhor Jesus se referiu ao cálice da ira de Deus como o castigo da separação do Pai no momento da cruz. Estava chegando a hora de ser submerso na maldição por nós, pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então, o que nós temos aqui? Qual é a lição que nós podemos extrair aqui, né, nessa experiência de Jesus e os seus discípulos no Getsemane? Então, aqui Jesus sabia que a ira de Deus viria sobre ele e que ele sentiria o impacto da separação entre ele e o Pai. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então, houve aquela separação. Agora, qual é o ensinamento que nós temos aqui com relação a essa experiência de Jesus e seus discípulos no Getsemane? A lição que nós temos aqui, como está na própria revista, é que cada cristão tem o seu Getsemane. E que cada um de nós devemos nos submeter à vontade do Pai. E se submeter à vontade do Pai não é fácil. Não é brincadeira se submeter à vontade do Pai. Se submeter à vontade de Deus não é fácil, irmãos. Se submeter à vontade de Deus é colocar esta natureza humana a se prostrar. É colocar essa natureza humana de boca no pó. E não é fácil. E não é fácil. No último ponto aqui que eu quero destacar, fazendo esse resumo, tá? É que a vigilância, por isso Jesus chama os seus discípulos, não podeis vigiar comigo sequer uma hora, tá? Jesus vai falar isso aqui, ó, com relação à vigilância, no terceiro ponto. No segundo tópico, nós vamos ver o sofrimento, e o ensinamento que temos é que cada um de nós temos o seu Getsemane. Jesus se submeteu à vontade do Pai no Getsemane. Eu estou disposto a sofrer toda a ira. Pode descarregar em mim toda a sua ira, porque eu estou disposto a pagar a dívida do homem e reconciliar o homem com Deus. É isso que Jesus está dizendo. E nós vamos ver agora, no último ponto, que é no terceiro tópico, a exortação à vigilância, né? Que a vigilância, ela é um aspecto fundamental no exercício da fé cristã. Isso é um ponto importantíssimo, tá? A vigilância, irmãos, é um meio, tá? É um meio de ficarmos atentos. Por isso que aquele que está em pé, olhe, não caia. Então,
A vigilância é um papel fundamental. Se nós não dermos valor à vigilância, nós corremos um sério risco. Nós precisamos estar em sentinela. Nós não podemos dormir, nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. Então a vigilância é um fator importantíssimo. Por quê? Porque se vacilarmos e Jesus voltar, nós colocamos em risco aquilo que é a bendita esperança da igreja. Nós colocamos em risco a nossa salvação. Muitos começaram bem, mas terminaram mal. Muitos começaram bem, mas se desviaram. Muitos começaram bem e por não vigiar nunca mais puderam retornar. Então a vigilância na vida cristã é um ponto importantíssimo. Irmãos, quanta gente está caindo em adultério? Quantas pessoas não estão caindo em fornicação? Homens experientes no ministério, homens que tiveram um ministério poderoso, um ministério diferenciado e por não vigiarem, abriram mão do Evangelho, abriram mão de Cristo e abriram mão da salvação. Então ele pode voltar a qualquer momento. E os sinais da sua vinda estão mais claros, está mais patente, está nu diante dos nossos olhos. Os sinais estão muito claros. Você só não pode confundir os sinais para o arrebatamento e os sinais da segunda vinda. Então, são dois detalhes importantíssimos. Nós estamos vendo o amor de muitos esfriando. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo em nosso meio. Muitas coisas. Então a vigilância é um fator importantíssimo. Tá? Devemos ficar atentos. Devemos ficar despertados. E outro detalhe que é abordado aqui. Um outro sentido de vigilância é que devemos manter a fidelidade ao Senhor e nunca se apartar dele. Irmão, quem não vigia e quem não ora, como está no terceiro subtópico, do terceiro tópico, está sujeito a tentações. Devemos vigiar e orar por quê? Para que não caiamos em tentação. Não é Deus quem provoca a tentação. Não. É por isso que devemos orar daquela forma. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero frisar algo aqui. Algo muito importante. Nesta oração, quando ele diz, nos livra do mal, ele está dizendo, nos livra do maligno. É isso que ele está dizendo. Então, a oração é um meio pela qual podemos vencer e sermos livres do maligno. Tanto a oração, quanto o vigiar. Tá? Isso, olha que detalhe. Para que não entreis em tentação. Isso está no versículo 41, aqui do terceiro subtópico, terceiro tópico. Esse é um detalhe importante. E o comentário bíblico, Bicon, diz: a eterna vigilância é o preço da liberdade. Então a vigilância é um fator importantíssimo na vida do cristão. Então qual é o significado da vigilância em vigiar e orar? Qual é o significado? Qual é a mensagem que nós temos aqui? A mensagem que nós temos aqui o significado que nós temos aqui é manter a fidelidade ao Senhor Jesus e nunca se apartar dele. Então, precisamos estar atentos. Outro ponto, vai falar sobre o espírito e a carne. Irmãos, isso aqui é um outro ponto. Tá? Que essa batalha que há com relação aqui pode ter o sentido de natureza humana. Tá? Está aqui no quarto subtópico do terceiro tópico. Irmãos, esta natureza humana, ela vai lutar com todas as forças, como nós estudamos em Tiago, capítulo 4. A natureza humana vai lutar para que o mundanismo faça parte da sua vida. A natureza humana vai lutar para que você se esfrie na fé. Porque a natureza humana, ela é contrária à vontade divina. A natureza humana é contrária à vontade divina. Então é por isso que o cristão deve estar
atento, deve estar alerta. Tá ok? Então é por isso que nós devemos, em nosso Getsemane, submeter a nossa vontade ao Pai. E eu concluo aqui esta lição dizendo aquilo que está na síntese do tópico primeiro. A vigilância é o ato de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. E encerro dizendo: vigie, tome cuidado, porque não sabemos o dia em que Jesus pode voltar. Deus te abençoe.